em uma cidade onde o conformismo era a regra e a ambição parecia um pecado. Um jovem chamado Lucas vivia preso em uma rotina sufocante. Ele passava os dias reclamando da vida, culpando o sistema, o governo e até a sorte por sua falta de progresso. Mas tudo mudou quando, em uma noite chuvosa, ele encontrou um velho misterioso em um banco de praça. O homem, com olhos que pareciam enxergar além do tempo, disse algo que ecoaria na mente de Lucas para sempre. Enquanto você reclama, alguém está vencendo. E sabe por quê? Porque eles agem enquanto você fala. Aquela frase, simples e brutal, foi como um soco na alma de Lucas. Pela primeira vez, ele percebeu que talvez o maior inimigo de sua vida fosse ele mesmo. E assim, começou uma jornada de transformação que o levaria a enfrentar seus medos, suas desculpas e, principalmente, a si mesmo. A cidade de São Vicente era um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar. As ruas eram estreitas, as casas antigas e desgastadas pelo tempo. E as pessoas caminhavam com um olhar baixo, como se carregassem o peso de uma vida que nunca mudava. Era um lugar onde sonhos morriam antes mesmo de nascer, sufocados pela rotina e pela falta de oportunidades. Lucas, um jovem de 25 anos, era o retrato perfeito desse ambiente. Ele trabalhava como atendente em uma pequena loja de conveniência, onde passava horas sentado atrás do balcão, olhando para o relógio e esperando o dia acabar. Sua vida era uma sequência de dias iguais: acordar tarde, reclamar do trabalho, voltar para casa e passar horas nas redes sociais, invejando a vida de pessoas que pareciam ter tudo o que ele queria. Lucas tinha muitos sonhos, mas nenhum plano. Ele queria ser rico, viajar pelo mundo, ter uma casa grande e um carro de luxo, mas nunca dava o primeiro passo. Sempre havia uma desculpa. O sistema é injusto. Eu não tenho sorte. As coisas só funcionam para quem já nasceu rico. Ele acreditava que o mundo estava contra ele, e isso o fazia sentir-se confortável em sua zona de reclamações. Naquela noite, a chuva caía forte, e Lucas, como de costume, estava voltando para casa, depois de mais um dia entediante no trabalho. Ele caminhava pelas ruas molhadas, com os fones de ouvido tocando uma música melancólica, quando algo chamou sua atenção. Em um banco de praça, sob a luz fraca de um poste, estava sentado um homem idoso. Ele usava um chapéu surrado e um casaco que parecia ter visto dias melhores. Lucas quase passou direto, mas algo no olhar do homem o fez parar. Era um olhar intenso, quase desconfortável, como se ele pudesse enxergar além da superfície. O velho sorriu levemente e fez um gesto para que Lucas se aproximasse. "Você parece perdido, garoto", disse o homem com uma voz rouca, mas firme. Lucas franziu a testa, sem entender. "Perdido? Não, só tô indo para casa." O velho balançou a cabeça, como se soubesse algo que Lucas não sabia. "Não estou falando do caminho. Estou falando da vida. Você anda por aí como se estivesse esperando algo cair do céu. Mas sabe o que é curioso? Enquanto você reclama, alguém está vencendo." Aquelas palavras atingiram Lucas como um raio. Ele tentou rir, como se aquilo não tivesse importância, mas algo dentro dele se mexeu. "E o que você sabe sobre a minha vida?" perguntou, tentando soar desafiador. O velho deu de ombros. "Eu sei o suficiente. Sei que você passa mais tempo reclamando do que agindo. Sei que você culpa o mundo pelos seus problemas, mas nunca olha no espelho. Sei que, enquanto você tá aqui parado, alguém tá lá fora, trabalhando, aprendendo, crescendo. E sabe, o que é pior? Eles não são mais inteligentes ou mais sortudos que você. Eles só decidiram agir." Lucas ficou em silêncio. Ele queria argumentar, dizer que o velho estava errado, mas não conseguiu, porque no fundo sabia que aquelas palavras eram verdadeiras. "Quem é você?" perguntou, finalmente. O velho sorriu novamente, mas dessa vez havia algo de enigmático em seu sorriso. "Sou só alguém que já esteve onde você está. Alguém que perdeu muito tempo reclamando, até perceber
que a vida não espera por ninguém. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Antes que Lucas pudesse responder, o velho se levantou e começou a caminhar pela praça, desaparecendo na escuridão. Lucas ficou ali, parado, com a chuva escorrendo pelo rosto, sentindo como se o mundo tivesse mudado de alguma forma. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. As palavras do velho ecoavam em sua mente, como um mantra impossível de ignorar. Enquanto você reclama, alguém está vencendo. Pela primeira vez, Lucas começou a se perguntar se o problema não era o mundo, mas ele mesmo. E assim, sem saber, ele deu o primeiro passo em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Lucas acordou com a mente inquieta. As palavras do velho ainda ecoavam em sua cabeça, como se fosse um despertador que ele não conseguia desligar. Ele se levantou mais cedo do que o habitual, algo raro para alguém que costumava apertar o botão de soneca até o último minuto. Enquanto tomava seu café preto e amargo, olhou pela janela do pequeno apartamento que dividia com um colega de trabalho. A vista era a mesma de sempre. Prédios cinzentos, ruas movimentadas e pessoas apressadas. Mas de alguma forma, tudo parecia diferente. Lucas começou a se perguntar: e se o velho estiver certo? E se o problema não for o mundo, mas eu? Será que estou mesmo parado enquanto outros estão vencendo? Essas perguntas o incomodavam, mas também despertavam algo novo dentro dele. Uma curiosidade, uma vontade de descobrir se ele era capaz de mudar. No trabalho, a rotina era a mesma. Clientes impacientes, um chefe que parecia sempre de mau humor e colegas que, como ele, passavam o dia reclamando. Mas, dessa vez, Lucas começou a prestar atenção nas conversas ao seu redor. Ele percebeu que todos ali tinham algo em comum. Uma lista interminável de desculpas. O salário é baixo, a economia está ruim, ninguém valoriza o que fazemos. Lucas sempre tinha participado dessas conversas, mas agora, ao ouvi-las, sentiu algo diferente. Era como se ele estivesse vendo tudo de fora, como se estivesse começando a perceber o quanto aquelas reclamações eram vazias. Na hora do almoço, enquanto os colegas discutiam sobre o quanto odiavam o trabalho, Lucas decidiu fazer algo diferente. Em vez de se juntar à conversa, ele pegou o celular e começou a pesquisar sobre formas de melhorar sua vida. Procurou vídeos, artigos e histórias de pessoas que haviam superado dificuldades. Ele encontrou relatos de pessoas que começaram do zero, que enfrentaram desafios muito maiores do que os dele, e mesmo assim, conseguiram vencer. Cada história que lia parecia uma pequena faísca, acendendo algo dentro dele. Mas ao mesmo tempo, surgiram os primeiros conflitos internos. Lucas começou a se sentir dividido. Uma parte dele queria acreditar que era possível mudar, que ele podia fazer algo diferente. Mas outra parte mais cínica dizia: isso não é pra você. Essas pessoas tiveram sorte. Você nunca vai sair desse lugar. Era como se houvesse uma batalha dentro de sua mente, entre a esperança e o medo, entre a vontade de agir e o conforto de continuar reclamando. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Lucas decidiu passar pela praça onde havia encontrado o velho. Ele queria vê-lo novamente, perguntar mais, entender como aquele homem sabia tanto sobre ele. Mas ao chegar lá, o banco estava vazio. A praça, iluminada apenas por alguns postes, parecia ainda mais silenciosa do que na noite anterior. Lucas sentou-se no mesmo banco e ficou olhando para o céu, tentando organizar seus pensamentos. Por onde eu começo? Ele se perguntou. Era uma pergunta simples, mas que parecia enorme. Ele sabia que queria mudar, mas não fazia ideia de como. Foi então que lembrou de algo que havia lido mais cedo. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas também o mais importante. Lucas decidiu que no dia seguinte faria algo diferente. Não sabia exatamente o quê, mas sabia que precisava começar. E ele começou. No dia seguinte,
Lucas acordou cedo novamente e, antes de ir para o trabalho, fez algo que nunca havia feito. Escreveu uma lista de metas. Não eram metas grandiosas, mas pequenas coisas que ele podia fazer para começar a mudar. Ler um livro sobre desenvolvimento pessoal, economizar 10% do salário, fazer um curso online gratuito. Ele sabia que eram passos pequenos, mas também sabia que precisava começar de algum lugar. No trabalho, Lucas começou a evitar as conversas negativas. Quando os colegas reclamavam, ele ouvia, mas não participava. Em vez disso, usava os intervalos para assistir a vídeos motivacionais ou ler artigos sobre como melhorar suas habilidades. No início, os colegas estranharam. "O que deu em você, Lucas? Virou coach agora", diziam, rindo. Mas Lucas não se importava. Pela primeira vez, sentia que estava fazendo algo por si mesmo. Mas os conflitos não vinham apenas de fora. Dentro de Lucas, a batalha continuava. Havia dias em que ele se sentia motivado, cheio de energia, acreditando que podia mudar sua vida. Mas também havia dias em que o desânimo tomava conta, em que ele se perguntava se todo aquele esforço valeria a pena. Em um desses dias, enquanto estava no trabalho, Lucas recebeu uma mensagem de um amigo de infância, Rafael, que ele não via há anos. Rafael havia se mudado para outra cidade. E pelo que Lucas sabia, estava indo muito bem na vida. "Ei, Lucas! Quanto tempo! Vi uma foto sua no Instagram e lembrei de você. Como estão as coisas?", dizia a mensagem. Lucas hesitou antes de responder. Ele não queria admitir que sua vida estava estagnada, mas também não queria mentir. Decidiu ser honesto. "Estou bem, mas sinto que preciso mudar. Tô tentando fazer algo diferente, mas é difícil." Rafael respondeu quase imediatamente. "Cara, eu sei como é. Passei por isso também. Mas sabe o que me ajudou? Começar pequeno! Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha uma coisa e foque nela. E, se precisar de ajuda, tô aqui." Aquela mensagem foi como um alívio para Lucas. Saber que alguém que ele admirava também havia enfrentado dificuldades o fez perceber que ele não estava sozinho. Ele decidiu seguir o conselho de Rafael e focar em uma coisa de cada vez. Escolheu começar pelo curso online que havia colocado em sua lista de metas. Era um curso simples, sobre habilidades de comunicação. Mas, para Lucas, era um grande passo. E assim, dia após dia, Lucas começou a construir uma nova rotina. Não foi fácil. Houve momentos de dúvida, de cansaço, de vontade de desistir. Mas, a cada pequeno progresso, ele sentia que estava um passo mais perto de se tornar a pessoa que queria ser. E, embora ainda estivesse no início de sua jornada, Lucas começou a perceber algo importante. O maior inimigo que ele enfrentava não era o mundo, mas ele mesmo. E, ao vencer esse inimigo, ele sabia que poderia vencer qualquer coisa. Os dias de Lucas começaram a ganhar um novo ritmo. Ele já não acordava com a sensação de que estava apenas sobrevivendo. Agora, havia um propósito, mesmo que ainda fosse pequeno e incerto. O curso online que ele havia começado sobre habilidades de comunicação se tornou um ponto de virada. A cada aula, Lucas sentia que estava aprendendo algo que poderia aplicar em sua vida. Algo que o fazia se sentir mais confiante. Ele começou a perceber que, muitas vezes, o que o impedia de avançar não era a falta de oportunidades, mas a incapacidade de se expressar, de se posicionar e de acreditar em si mesmo. No trabalho, Lucas começou a colocar em prática o que aprendia. Antes, ele era o tipo de funcionário que fazia apenas o necessário, sem se destacar. Mas agora, ele começou a se voluntariar para pequenas tarefas, a sugerir ideias e a se comunicar de forma mais clara com os colegas e o chefe. No início, isso causou estranheza. "O que deu em você, Lucas? Tá querendo ser promovido?", brincou um dos colegas. Mas Lucas não se deixou abalar. Ele sabia que estava fazendo aquilo por si mesmo, não para impressionar os outros. Com o tempo,
as mudanças começaram a ser notadas. O chefe, que antes mal olhava para ele, começou a pedir sua opinião em reuniões. Os colegas, que antes o viam como alguém acomodado, começaram a respeitá-lo mais. Mas, mais importante do que isso, Lucas começou a respeitar a si mesmo. Ele percebeu que, ao agir, ao sair da inércia, estava construindo algo que ninguém poderia tirar dele: confiança. Mas a transformação de Lucas não foi apenas profissional. Ele também começou a olhar para outras áreas de sua vida. Uma noite, enquanto revisava sua lista de metas, percebeu que havia algo que sempre adiava: cuidar de sua saúde. Ele passava horas sentado no trabalho, comendo mal e sem fazer exercícios. Decidiu que era hora de mudar isso também. No dia seguinte, comprou um par de tênis de corrida e começou a caminhar pelo bairro. No início, era difícil. Ele se sentia cansado, sem fôlego e muitas vezes pensava em desistir. Mas a cada dia, dava um passo a mais. E, com o tempo, aquelas caminhadas se tornaram corridas, e as corridas se tornaram um momento de clareza e reflexão. Enquanto corria, Lucas pensava em tudo o que havia mudado em sua vida nos últimos meses. Ele se lembrava de como era antes, de como passava os dias reclamando e esperando que algo acontecesse. Agora, ele entendia que nada mudaria se ele não mudasse primeiro. E, embora ainda houvesse muito a ser feito, ele sentia que estava no caminho certo. Mas nem tudo foi fácil. A transformação de Lucas também trouxe desafios. Algumas pessoas ao seu redor não reagiram bem às mudanças. Seus colegas de trabalho, que antes compartilhavam das mesmas reclamações, começaram a se afastar. "Você está se achando melhor do que a gente agora?" perguntou um deles, em tom de provocação. Lucas tentou explicar que não era isso, que ele apenas queria algo diferente para sua vida, mas percebeu que nem todos estavam prontos para entender. Em casa, a situação também era complicada. Seu colega de apartamento, Pedro, não via com bons olhos as mudanças de Lucas. "Você está gastando tempo e dinheiro com essas coisas, mas no final nada vai mudar. A vida é assim mesmo, cara. Aceita que dói menos." Essas palavras machucaram Lucas, mas em vez de desanimar, ele usou isso como motivação. Ele sabia que não podia deixar que as opiniões dos outros definissem seu caminho. Um dos momentos mais marcantes dessa fase aconteceu em uma reunião no trabalho. O chefe anunciou que a empresa estava passando por dificuldades e que precisaria cortar custos. Muitos funcionários ficaram preocupados e o clima no escritório ficou tenso. Lucas, que antes teria ficado em silêncio, decidiu se posicionar. Ele sugeriu algumas ideias para melhorar a eficiência da loja e atrair mais clientes. No início, o chefe parecia cético, mas ao ouvir as ideias de Lucas, começou a considerar algumas delas. "Você tem certeza disso, Lucas?" perguntou o chefe, com uma sobrancelha levantada. "Tenho, sim. Acho que vale a pena tentar." "Não temos nada a perder?" respondeu Lucas, com firmeza. Para sua surpresa, algumas das ideias foram implementadas e, aos poucos, começaram a dar resultados. O chefe, que antes o via como apenas mais um funcionário, começou a enxergá-lo como alguém com potencial. E pela primeira vez, Lucas sentiu que estava fazendo a diferença. Mas a maior transformação de Lucas não foi visível para os outros. Ela aconteceu dentro dele. Ele começou a perceber que, ao agir, ao enfrentar seus medos e ao sair da zona de conforto, estava se tornando uma pessoa mais forte, mais confiante e mais feliz. Ele ainda tinha dúvidas, ainda enfrentava desafios, mas agora sabia que era capaz de superá-los. Uma noite, enquanto revisava sua lista de metas, Lucas percebeu algo importante. Muitas das metas que ele havia escrito meses atrás já haviam sido alcançadas. Ele havia feito o curso online, melhorado sua comunicação, começado a cuidar de sua saúde e até contribuído para mudanças no trabalho. Mas mais do que isso, ele havia mudado sua mentalidade. Ele havia parado de reclamar e começado a agir. E, enquanto olhava para a lista, Lucas escreveu uma nova meta no final.
ajudar outras pessoas a perceberem que também podem mudar. Ele sabia que sua jornada ainda estava no início, mas também sabia que, ao compartilhar o que havia aprendido, poderia inspirar outras pessoas a darem o primeiro passo. Lucas não era mais o mesmo jovem que passava os dias reclamando e esperando que algo acontecesse. Ele havia descoberto que, enquanto reclamava, outros estavam vencendo. E agora, ele também estava vencendo. Não porque era mais inteligente ou mais sortudo, mas porque havia decidido agir. E essa decisão, simples e poderosa, havia mudado tudo. Os meses passaram e Lucas continuava sua jornada de transformação. Ele já não era mais o mesmo jovem perdido e conformado que havia encontrado o velho na praça. Agora, ele era alguém que agia, que buscava soluções e que acreditava no próprio potencial. Mas, como toda grande mudança, sua jornada não estava isenta de desafios. E o maior deles estava prestes a acontecer. No trabalho, Lucas havia se tornado uma peça importante. Suas ideias e sua postura proativa chamaram a atenção do chefe, que começou a delegar a ele mais responsabilidades. Lucas, que antes se escondia atrás do balcão, agora liderava pequenas iniciativas e ajudava a equipe a melhorar o desempenho da loja. Ele sentia que estava crescendo, mas também sabia que isso gerava desconforto em algumas pessoas. Pedro, seu colega de apartamento, era uma dessas pessoas. A relação entre eles, que antes era de camaradagem, havia se tornado tensa. Pedro não entendia por que Lucas estava tão focado em mudar sua vida. Você está se matando de trabalhar e estudar, mas no final vai acabar no mesmo lugar que eu. Por que você não relaxa e aceita as coisas como são? Dizia ele com um tom de desdém. Lucas tentava ignorar os comentários, mas no fundo, eles o incomodavam. Ele sabia que Pedro representava a mentalidade que ele estava tentando deixar para trás, mas era difícil não se sentir afetado pelas críticas. Uma noite, depois de uma discussão acalorada, Pedro disse algo que ficou ecoando na mente de Lucas. Você acha que é melhor do que todo mundo agora, mas vai ver que o mundo não liga para o seu esforço. No final, você vai acabar frustrado como todo mundo. Essas palavras mexeram com Lucas. Ele começou a se perguntar se estava no caminho certo, se todo o esforço realmente valeria a pena. Durante dias, ele se sentiu desmotivado, como se estivesse carregando um peso que não podia suportar. Mas em vez de desistir, ele decidiu buscar respostas. E foi então que algo inesperado aconteceu. Uma tarde, enquanto voltava do trabalho, Lucas passou novamente pela praça onde havia encontrado o velho. Ele não esperava vê-lo novamente, mas, para sua surpresa, lá estava ele, sentado no mesmo banco, com o mesmo olhar enigmático. Lucas sentiu uma mistura de alívio e curiosidade. Ele se aproximou e sentou-se ao lado do homem. Eu sabia que você voltaria, disse o velho, com um sorriso leve. Lucas suspirou. Eu achei que estava indo bem, mas agora eu não sei mais. Parece que, quanto mais eu tento, mais difícil fica. O velho assentiu, como se entendesse exatamente o que Lucas estava sentindo. Isso é normal. Quando você decide mudar, o mundo ao seu redor resiste. As pessoas que estão acomodadas não gostam de ver alguém se levantando, porque isso as faz questionar suas próprias escolhas. Mas a verdadeira pergunta é: você está disposto a continuar, mesmo que seja difícil? Lucas ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras do velho. Ele sabia que a resposta era sim, mas também sabia que precisava de força para seguir em frente. Como eu faço para lidar com isso? Com as críticas, as dúvidas, o medo de falhar? O velho sorriu novamente. Você já está lidando. Cada passo que você dá, cada decisão que você toma, é uma vitória. O segredo é lembrar por que você começou, o que você quer para sua vida, o que você está disposto a fazer para chegar lá. Enquanto você mantiver isso em mente, nada poderá te parar. Aquelas palavras reacenderam algo em Lucas. Ele percebeu que, embora o caminho fosse difícil, ele já havia superado muitos obstáculos. E mais importante, ele não estava mais disposto a voltar para a vida que tinha antes.
Ele agradeceu ao velho e voltou para casa com uma nova determinação. Mas o maior teste ainda estava por vir. Algumas semanas depois, o chefe de Lucas anunciou que a loja seria fechada. A notícia pegou todos de surpresa e o clima no trabalho ficou pesado. Muitos colegas começaram a reclamar, dizendo que era injusto, que não havia nada que pudessem fazer. Mas Lucas, em vez de se juntar às reclamações, decidiu agir. Ele se reuniu com o chefe e sugeriu uma ideia ousada: transformar a loja em um modelo de negócios diferente, focado em vendas online. Lucas apresentou um plano detalhado, mostrando como poderiam reduzir custos e alcançar novos clientes. O chefe, embora cético no início, ficou impressionado com a iniciativa de Lucas e decidiu dar uma chance à ideia. A transição não foi fácil. Lucas trabalhou incansavelmente para implementar o novo modelo, enfrentando resistência de alguns colegas e desafios técnicos. Mas aos poucos, os resultados começaram a aparecer. As vendas online cresceram e a loja, que estava prestes a fechar, se tornou um exemplo de inovação. O sucesso do projeto trouxe reconhecimento para Lucas. O chefe U promoveu a uma posição de liderança e ele começou a ser visto como um exemplo de determinação e criatividade. Mas mais do que isso, Lucas sentiu algo que nunca havia sentido antes: orgulho de si mesmo. Ele percebeu que, ao agir, ao enfrentar seus medos e ao persistir, havia se tornado alguém que ele admirava. No entanto, o momento mais marcante aconteceu em uma reunião com a equipe. Um dos colegas, que antes criticava Lucas, se levantou e disse: "Eu preciso admitir que estava errado sobre você. Você mostrou que é possível mudar, mesmo quando tudo parece contra. Obrigado por não desistir." Aquelas palavras emocionaram Lucas. Ele percebeu que sua transformação não havia impactado apenas sua própria vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. E naquele momento, ele entendeu que o verdadeiro sucesso não era apenas vencer, mas inspirar outros a fazerem o mesmo. Lucas ainda tinha muito a aprender, mas agora ele sabia que era capaz de enfrentar qualquer desafio. Ele havia descoberto que enquanto reclamava, outros estavam vencendo. E, ao decidir agir, ele havia se tornado um deles. O tempo passou e Lucas, que antes era apenas mais um jovem perdido em meio às suas próprias desculpas, agora era um exemplo de superação e transformação. A loja, que ele ajudou a salvar com sua ideia de vendas online, prosperava. Ele havia sido promovido a gerente regional, uma posição que nunca imaginou alcançar. Mas mais importante do que o cargo ou o salário, era o impacto que ele estava causando nas pessoas ao seu redor. Lucas começou a perceber que sua jornada não era apenas sobre ele. As mudanças que ele havia feito em sua vida estavam inspirando outras pessoas a acreditarem que também podiam mudar. Seus colegas de trabalho, que antes o criticavam, agora o procuravam para pedir conselhos. Até mesmo Pedro, seu antigo colega de apartamento, que tantas vezes havia zombado de seus esforços, o procurou para pedir ajuda. "Lucas, eu preciso admitir que estava errado sobre você", disse Pedro, em uma noite em que os dois se encontraram por acaso. "Eu achava que você estava perdendo tempo, mas agora vejo que você estava construindo algo. Eu também quero mudar, mas não sei por onde começar." Lucas sorriu, lembrando-se de como ele mesmo havia se sentido no início de sua jornada. "Comece pequeno, Pedro. Escolha uma coisa que você pode fazer hoje. Algo simples, mas que te leve na direção certa. E acima de tudo, não desista. Vai ser difícil, mas vale a pena." Essas palavras, que um dia ele mesmo precisou ouvir, agora saíam de sua boca com naturalidade. Lucas percebeu que, ao ajudar os outros, ele também estava fortalecendo sua própria jornada. Ele começou a dedicar parte de seu tempo a compartilhar sua história. Seja em conversas informais, seja em pequenos eventos
organizados pela empresa. Ele queria que as pessoas soubessem que era possível mudar, mesmo quando tudo parecia perdido. Um dos momentos mais marcantes dessa nova fase aconteceu quando Lucas foi convidado para dar uma palestra em uma escola pública de sua cidade natal. Ele ficou nervoso com o convite, mas sabia que não podia recusar. Ao entrar no auditório, viu dezenas de jovens sentados, muitos deles com a mesma expressão de desânimo que ele costumava ter. Ele respirou fundo e começou a falar. Eu sei como é sentir que nada vai mudar. Eu sei como é acordar todos os dias com a sensação de que o mundo está contra você. Mas eu também sei que enquanto você reclama, alguém está vencendo. E sabe qual é a diferença entre eles e você? Eles decidiram agir. Eles decidiram dar o primeiro passo, mesmo sem saber onde isso os levaria. Lucas contou sua história com honestidade, sem esconder os momentos de dúvida, medo e fracasso. Ele falou sobre o velho na praça, sobre as críticas que enfrentou, sobre as noites em que pensou em desistir, mas também falou sobre as pequenas vitórias, sobre como cada passo, por menor que fosse, o levou a um lugar melhor. Quando terminou, o auditório estava em silêncio. Por um momento, Lucas achou que ninguém havia se conectado com sua história. Mas então, uma jovem levantou a mão. Lucas, você acha que qualquer pessoa pode mudar? Mesmo alguém que já errou muito? Lucas olhou para ela e respondeu com firmeza. Sim, eu acredito que qualquer pessoa pode mudar. Não importa o que você fez ou onde você está agora. O que importa é o que você decide fazer a partir de hoje. O passado não define quem você é. Suas ações de agora em diante é que definem. A jovem sorriu e Lucas sentiu que havia plantado uma semente. Ele sabia que nem todos ali mudariam suas vidas imediatamente. Mas, se ao menos uma pessoa decidisse agir, já teria valido a pena. Com o tempo, Lucas começou a expandir seu impacto. Ele criou um canal online, onde compartilhava dicas, reflexões e histórias de superação. O canal, que começou com poucos seguidores, logo começou a crescer. Pessoas de diferentes lugares enviavam mensagens, agradecendo por suas palavras e contando como haviam começado a mudar suas vidas. Lucas percebeu que sua história, que antes parecia tão comum, tinha o poder de inspirar. Mas, apesar de todo o sucesso, Lucas nunca esqueceu de onde veio. Ele continuava visitando a praça onde havia encontrado o velho, na esperança de vê-lo novamente. E, em uma tarde ensolarada, enquanto estava sentado no banco, o velho apareceu. Ele parecia exatamente como antes, com o mesmo chapéu surrado e o mesmo olhar enigmático. Eu sabia que você voltaria, disse o velho, com um sorriso. Lucas Ryu. E eu sabia que você diria isso. Os dois conversaram por horas. E Lucas contou tudo o que havia acontecido desde o dia em que se encontraram. O velho ouviu com atenção, sem interromper. E quando Lucas terminou, disse algo que ele nunca esqueceria. Você entendeu, Lucas? A vida não é sobre o que você tem ou o que você conquista. É sobre o impacto que você causa. É sobre como você usa o que aprendeu para ajudar os outros. E você está fazendo isso! Estou orgulhoso de você. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele queria agradecer ao velho, dizer o quanto suas palavras haviam mudado sua vida. Mas, antes que pudesse falar, o velho se levantou. Continue assim, garoto. O mundo precisa de mais pessoas como você. E, assim como da primeira vez, o velho desapareceu na multidão. Lucas ficou sentado no banco, olhando para o horizonte, sentindo uma mistura de gratidão e propósito. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando, mas também sabia que estava no caminho certo. Nos anos que se seguiram, Lucas continuou a crescer, tanto pessoal quanto profissionalmente. Ele se tornou um líder respeitado, um mentor para muitos e uma inspiração para todos que o conheciam. Mas acima de tudo, ele se tornou alguém que vivia com propósito. Alguém que entendia que, enquanto você reclama, alguém está vencendo. E agora? Ele era uma dessas pessoas. Não porque era mais sortudo ou mais talentoso, mas porque decidiu
agir. E essa decisão mudou tudo. Essa história nos mostra que a verdadeira transformação começa quando decidimos agir, mesmo diante das dificuldades. E você? Já deu o primeiro passo para mudar sua vida? Queremos saber o que você achou dessa jornada e como ela te inspirou. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias como essa e compartilhe nos comentários de onde você está nos assistindo. Sua participação faz toda a diferença! Meu nome é Enéas.